Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder fazer que nem no ano passado, que eu fiz sobre sugestões de temas, esse ano eu também quero fazer mais algumas sugestões de tema que algumas pessoas podem até chamar de apostas de tema. Então, quais vão ser os temas que eu vou dar de sugestão para você poder estudar e prestar atenção para o Enem de 2024. O que eu quero aqui dizer é que, assim como eu falei nos outros vídeos, e como eu costumo também falar nos vídeos de sugestão de tema, eu acho que entender como que o Enem traz para você os temas, e inclusive o cabimento dessa organização desses temas, é muito mais importante do que saber o tema aprofundadamente. Os temas nunca são pedidos de fato, que você tenha um conhecimento prévio. Então você pode ficar muito tranquilo se você nunca ouviu falar de nenhum desses temas que eu estou falando aqui dentro desse vídeo, mas eu quero que você preste atenção no seguinte, que existe um porquê caem os temas do Enem. Que é da seguinte forma. Assim como no vídeo do ano passado, esse vídeo também eu me preocupei com os vídeos que com temas que falassem que são de leis aprovadas desse ano. É um certo mito que existe que os temas do Enem geralmente são de leis aprovadas dentro do mesmo ano. A gente precisa lembrar que tem muita lei aprovada durante o ano inteiro, então meio que dá para poder você talvez tentar achar um certo padrão sobre isso. Mas aqui eu quero mostrar que para você entender sobre essa coisa de leis aprovadas, é que os temas do Enem não falam sobre posicionamentos de você a respeito de um tema. Não é o que você acha sobre aprovar ou proibir sobre o uso de redes sociais por crianças em celulares. Não é isso, não é uma questão de opinião, é uma questão de um problema que existe, que geralmente você tem uma lei a respeito disso. Então, quando a gente está falando desses temas, são leis aprovadas, são direitos constitucionais, mas que existe algum problema que essas pessoas não conseguem ter acesso completo, então falta uma parte do governo para poder agir isso e inclusive da população de conseguir ter esse acesso. Então é isso que eu tô pensando quando a gente fala desses temas, que são de leis aprovadas desse ano, mas que também são temas que são problemas sociais de Constituição. Então, assim como no ano passado, eu dividi em 4 eixos temáticos. Só que esse ano eu trouxe um tema a mais para cada um dos eixos temáticos. Eu acho que não é muito assim de a gente saber de cada um tema aprofundado, mas é sempre bom a gente ficar pensando em possibilidades, porque você também pode ficar pensando em teses possíveis, que é uma brincadeira que você pode fazer também. Não acho que você precise escrever essas redações, mas você ficar ligado nesses temas é uma coisa que possa sim te interessar. E inclusive, caso você queira também dar uma olhada nas leis aprovadas desse ano, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você poder também acessar. Então, para você poder saber quais vão ser os eixos que eu vou falar nesse vídeo, vão ser sobre o eixo de saúde, o eixo de meio ambiente, de crianças e adolescentes e de direitos negligenciados. Quando a gente fala do eixo de saúde, a gente está falando muito sobre um eixo que a gente fala a respeito sobre o acesso a esse tipo de serviço, inclusive da qualificação dos profissionais, de forma não só para eles poderem entrar no mercado de trabalho, mas também eles falarem de... Eu acho que vocês estão ouvindo meu bebê aqui atrás, a minha bebê ela tá como supervisora do meu vídeo. Mas também dessa qualificação a posteriori, então o que a gente tem depois deles já sendo formados, mas depois como tem essa formação continuada. E também, inclusive, do excesso de trabalho que eles também tem por também a gente ter esse problema de um país muito grande, com uma população muito grande também, e também desse acesso onde eles podem ter. O primeiro deles, que talvez poderia ser interessante, seria o de saúde única. É um conceito que a gente tem, ao qual são hospitais, que eles fazem também o serviço não apenas de saúde de pessoas, mas também de animais. Então é como se a gente tivesse também um hospital, como um hospital veterinário, junto com um hospital de pessoas. Mas eu acho que é interessante perceber essa coisa do que a gente tem, como a gente tem um acesso à saúde de fato. Então, por exemplo, de postinho, de SUS, como que a gente tem esse acesso para que a gente pense no seguinte, de que apesar do Brasil ser muito comum a gente ter planos de saúde, a gente ainda tem que boa parte da população depende de fato pelo SUS. Um outro também interessante seria empresas promotoras de saúde mental. Eu acho que é uma parte muito importante a gente perceber que não só também é papel do governo garantir algumas leis, mas também de empresas e outras entidades no que se garante quando a gente fala de direitos e de tipo também de garantias sociais.
Então falar de saúde mental está ligado assim com o trabalho, então pensar nessa ideia de como que a gente teria também esse caminho das empresas promoverem e também ajudarem nesse tipo de assunto é um assunto interessante para você poder pensar também na sua redação. Um outro tipo de redação que também poderia aparecer seria o de capacitismo. Lembrando que o capacitismo ele vai relacionar como a gente vai ter o preconceito relacionado com pessoas com alguma deficiência ou, se não, a gente poderia até mesmo falar de uma limitação ou até mesmo alguma parte do que a gente poderia dizer até mesmo de deficiência física. Então, eu tô falando mais esses termos porque é mais para poder te levar para sinônimos do que você poderia pensar. Todos esses temas, muito provavelmente, vão ter um texto motivador número 1 explicando para você. Então, quando a gente fala de saúde única, o texto motivador número 1 vai explicar para você o que é saúde única. Se você está falando de empresas promotoras de saúde mental no primeiro texto motivador é uma coisa que vai aparecer para você. E, inclusive, de capacitismo, o primeiro texto motivador vai aparecer para você o que é a definição de capacitismo. E por fim, para a gente terminar esse eixo de saúde, eu acho que um outro que poderia se aparecer que é importante é o da automedicação, que é esse sistema que a gente tem, que as pessoas tomam remédios ou elas se medicam sem que tenham a prescrição ou até mesmo que elas deixam de tomar remédio antes do tempo que deveriam estar tomando. É uma parte problemática porque a gente tem um fácil acesso de remédios e inclusive também a gente tem propagandas e também as pessoas utilizam remédio sem mesmo perceber que o uso de remédios pode fazer com que você piore na saúde em alguns casos. Então é um esquema também que você poderia pensar em não só repertórios, mas pensar em causas e consequências. Eu acho que esses temas são bons para você não precisar de um repertório específico, mas ficar pensando, poxa, quais são as consequências sociais? Quais são as causas que poderiam explicar esse tipo de comportamento repetitivo? Quando a gente fala agora do eixo de meio ambiente, a gente pensa muito sobre temas que estão falando não só de fiscalização, a partir do momento também que a gente tem de restauração e também de manutenção. Eu acho que a gente fica pensando muito de a gente preservar, mas é interessante também perceber que quando a gente fala de preservação, a gente também poderia pensar sobre como a gente também pode renovar e inclusive também fazer essa manutenção que poderia ser uma parte interessante do meio ambiente. Então teríamos como talvez o primeiro tema seria o auxílio a vítimas de desastres ambientais. Que a gente pode pensar tanto nos desastres ambientais que são causados realmente pela natureza, por conta de mudanças climáticas, ou até mesmo de, respectivamente, do que a gente falaria de estações ou épocas que a gente teria esses tipos de problemas, mas também de pensar de desastres que seriam também influenciados por questões humanas, como a gente teve também a quebra de barragens, como a gente poderia também pensar de outras situações, que é como que a gente ajuda de fato essas pessoas? É apenas com auxílio financeiro? É por conta do que a gente tem de impostos? Inclusive, esses tipos de desastres, eles são fáceis da gente conseguir prever ou se não é muito mais fácil só dar um dinheiro porque custa menos dinheiro. É sempre uma coisa que é interessante da gente perceber que muitos desses temas, eles brincam muito nessa ideia de quando que a gente tem o direito e quando as pessoas ficam falando, ah, mas a gente não tem o dinheiro. Só que a gente precisa lembrar, direito não é sempre relacionado a uma coisa de dinheiro. Outro tema muito interessante seria o do que a gente tem da qualidade do ar. Eu acho que não necessariamente do que a gente poderia falar da poluição de fato, mas como que a gente consegue fazer com que a gente mantenha uma qualidade de ar e inclusive consiga fazer com que ela melhore. A gente pode, de fato, sim, fazer com que todos os carros comecem a andar com etanol, mas é ficar pensando também o que faz com que a gente tenha uma melhora na qualidade do ar ou não. São apenas fatores naturais? São apenas também a gente tem a questão das empresas ou é uma participação também do que a gente tem das pessoas no cotidiano? Então é interessante perceber que muitos desses temas também, às vezes tem uma palavra ou uma expressão que a gente pensa que tem uma solução muito fácil, como por exemplo, se talvez teria que, eu falei do ano passado, quando a gente fala do uso de água, que era, é só a gente fechar a torneira enquanto tá escovando o dente que a gente consegue reduzir a água. Então, pensa na qualidade do ar. É apenas você utilizar etanol no seu carro? Ou você, se não, fazer o que você pode fazer para poder ajudar nesse tipo de tema? E também um outro tema muito interessante seria o de adaptação às mudanças climáticas. Eu acho que talvez seria uma coisa muito inocente de se falar que tá falando tipo, o mundo vai mudar, não tem mais volta, não tem mais volta. Eu acho que a gente tá mais chegando pra uma parte de adaptação. Então, como que a gente tem essas novas realidades climáticas? Como que a gente tem essas temperaturas cada vez mais altas, cada vez mais baixas,
as queimadas mais intensas, as chuvas, inclusive, mais intensas, porque tem muitas pessoas que pensam que a mudança climática é apenas aquecimento. Só que, na verdade, a gente está falando de uma mudança de todo o clima que tem a respeito dos locais da Terra. Então, como que a gente faz para se adaptar a essas novas realidades? E por fim, eu acho que um tema interessante que seria de falar do meio ambiente seria o de turismo e preservação. Tinham muitas leis falando do incentivo ao turismo, mas eu acho que é interessante perceber também que quando a gente fala do Brasil, a gente fala de fato que o turismo é muito ligado ao meio ambiente, mas como que a gente também influencia com a preservação do meio ambiente? Será que a gente poderia ter como uma forma apenas educacional? É uma forma que o turismo poderia ser uma forma de a gente ter dinheiro para que a preservação ela também aconteça? E também para a gente poder ter até mesmo a manutenção e a revitalização desses locais. Então é também interessante a gente perceber de como que a gente pode alcançar tanto um convívio entre o que a gente tem com a economia e também do que a gente tem de direitos e também deveres sociais. Agora, no eixo de criança e adolescente, eu acho que é interessante perceber que esses temas, eles são muito relacionados com o que a gente tem da falta de proteção a essas crianças e adolescentes, também do que a gente fala da formação deles como cidadãos de uma sociedade, mas inclusive também do que a gente tem da responsabilidade dos responsáveis e da comunidade em garantir esses direitos a essas pessoas. A gente poderia falar inicialmente do direito de brincar. Eu acho que aqui a gente pode perceber do que falar inicialmente desse direito de brincar é uma ação que a gente relaciona muito com criança, mas que a gente esquece que o brincar é uma atividade que não apenas é um direito do que a gente vai ter dessas crianças, mas como também é uma formação educacional de como consegue se formar as primeiras iniciações do que a gente tem de interações sociais e também de entendimento de regra, de organização por conta de brincadeiras. Então é por isso que é interessante a gente perceber que o direito de brincar para as crianças não é apenas uma coisa para poder passar o tempo, mas inclusive de poder ter relações sociais e entendimento de organizações sociais também. Outro tema que é até meio triste de se falar que seria o da violência nas escolas. Eu acho que é uma parte interessante de a gente perceber do que a gente fala de que existe sim a parte de violência física entre os alunos, mas também perceber que a violência ela também não se resume apenas do que a gente fala da parte física. Ela pode ser também uma violência moral, ela pode também ser uma violência psicológica. É perceber que esse tema poderia ser levado até mesmo para mais específicos como o bullying. Mas eu acho que a gente não pode deixar de ignorar que violência na escola é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tem que analisar algumas teses também. Outro tema muito interessante seria de atenção psicossocial, que é o que a gente poderia relacionar com o que tem das crianças e dos adolescentes, que tem dessa relação da parte psicológica com o que tem de ações sociais. Eu acho que não é só o entendimento do que as pessoas poderiam entender, por exemplo, de ajuda psicológica ou de ajuda psiquiátrica, mas também do entendimento de sua própria identidade, como pensar em sentimentos, como a organização de inteligência emocional e de inclusive relacionar isso também como interações humanas. Então é um tema bem interessante que muito provavelmente o texto motivador número 1 vai explicar para você detalhadamente o que é uma atenção psicossocial. E um tema bem interessante que seria do final desse eixo temático seria da importância do estágio. Eu acho que é um tema bem importante para o que a gente tem da parte dos jovens, que é esse ingresso do que a gente tem do mercado de trabalho, mas também pensar de como que é problemático esse tipo de tema, porque não é apenas da parte do que as pessoas não querem entrar no mercado de trabalho, as pessoas não querem ter estágio, mas eu acho que é também perceber essa coisa do que, será que o estágio ele é valorizado? Será que o estágio é uma boa oportunidade de trabalho? Porque a gente precisa entender que não só é uma entrada para o mercado de trabalho, mas precisa ser valorizada como também uma entrada de mercado de trabalho. E também mostrar como que essa importância para os adolescentes também é uma boa oportunidade para que eles também entendam esse sistema que muitas das vezes eles não têm tantas oportunidades para poder aprender como que se trabalha, porque até o momento eles só iam para a escola. Agora para o último eixo temático, que é um eixo temático bem comum do Enem, que a gente teria então da fiscalização dos direitos negligenciados. Então, os direitos negligenciados é uma coisa do que a gente tem dos direitos que não são garantidos, porque assim como eu falei, é uma falta de fiscalização, unida com uma parte do que a gente tem do desfalque de recursos e também com uma ideia de economia acima de direito. É muito comum essa ideia de que, falta dinheiro, não tem dinheiro, da onde a gente vai arranjar dinheiro? Dinheiro tem, aqui a gente tá falando mais do problema do direito. Você não precisa pensar nessa coisa econômica de tipo, falta dinheiro pra alguma coisa.
pensa na parte do garantir direito. Sendo que talvez o primeiro deles, que a gente poderia talvez relacionar com repertórios um pouco mais específicos e um pouco mais generalizados, que seria do combate à tortura. Lembrando que aqui a gente poderia talvez falar um pouco sobre bullying, a gente poderia também falar um pouco de violência psicológica, de violência também do que a gente teria no sentido moral, mas eu quero que você perceba que a gente tem esse direito de não ser maltratado, de não ser tratado de forma diferente. Então aqui a gente poderia talvez levar para um repertório um pouco mais generalizado, mas eu quero que você perceba que você olhar o que a gente tem como definição de tortura e inclusive o que a gente tem da lei garantido que isso, a gente tem esse combate, é uma forma interessante de se preparar para esse tema de redação. Outro tema interessante seria o de educação legislativa. Eu acho que a gente falar sobre direitos também está relacionado com uma parte do que a gente tem de como a gente tem esse entendimento de como leis são criadas e como leis são garantidas e fiscalizadas. Eu acho que no Brasil existe essa coisa de que a gente tem sim muitas leis, mas como que a gente garante elas? Como que a gente pode fazer com que a gente tenha essas leis sendo exercidas como um direito? Eu acho que é uma parte interessante também de entender esse processo para você se preparar bem. Eu acho que não só para esse tipo de tema de redação, mas qualquer tipo de tema de redação, porque todos os temas de redação do Enem são temas sobre garantias de direitos. Eu acho uma parte interessante, talvez seja um tema até um pouquinho bem específico, seria o sigilo do nome de quem sofre violência doméstica. Eu acho que a gente poderia relacionar até mesmo com outros tipos de crimes também reportados, mas a gente falar sobre esse sigilo é muito importante, porque a gente fala da proteção da pessoa, inclusive a gente fala também dessa pessoa que não precisa estar vinculada a esse tipo de crime a todo momento, porque a gente tem sempre essa coisa de que a gente tem sempre se ligando o nome da vítima do que a gente tem, por exemplo, da pessoa que cometeu o crime. Porque a gente tem a relação dessa pessoa que sofre um crime com ela sendo manchada com isso para que a gente tenha a vida inteira correlacionando esse tipo de ideia. Eu não tô falando aqui, né, que nem ao ponto de que a gente tenha que fazer com que a gente tenha apenas o nome de quem cometeu o crime. Muito pelo contrário, a gente não tem que fazer com que as pessoas sejam a materialização de um crime e sejam pensadas apenas como isso. Elas são seres humanos. E por fim, um tema que eu achei muito interessante porque apareceu várias coisas a respeito de carnaval, apareceu coisa de samba, e inclusive apareceu até mesmo a declaração do Dia Nacional do Funk, que seria uma coisa que é a valorização da música brasileira. Eu acho que é uma parte interessante de perceber de como a gente tem essa coisa de como a gente valoriza-se apenas alguns estilos de música e outros não são valorizados, e inclusive até mesmo como tem da parte do carnaval. Então, valorizar essa cultura brasileira, independente de qual seja a sua origem, é uma parte muito importante da formação educacional e da formação cultural do país, que é uma coisa que a gente tem que sim prestar atenção como um possível tema de redação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então 16 temas para você poder saber sobre o Enem. Eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou apostando em nenhum desses temas, que eu sou péssimo em apostar em tema de redação do Enem, mas aqui são alguns temas para você poder dar uma olhada em possíveis teses, alguns repertórios que talvez você ficaria em dúvida, ou inclusive também como que você poderia começar uma redação como essa. E inclusive, qual que é a sua aposta de tema de redação para esse ano? Qual desses temas você acha que muito provavelmente pode cair? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Vale lembrar também que meu curso de redação do Enem está disponível pelo link aqui embaixo do vídeo ou esse código QR e pagar pelo curso completo. Meu curso tem análise de parágrafos, de textos completos e também dos antigos temas de redação do Enem Oficial e Enem PPL. E se você não gostou do curso ou você achou que não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E para você que quer dar uma olhada nos antigos temas de redação do Enem, que eu acho que é uma coisa muito boa para você poder estudar a redação do Enem, você pode dar uma olhadinha nessa playlist a qual eu falo dos temas antigos de redação do Enem e do Enem PPL para você poder estudar também. Ou se não, você quer saber o que eu falei dos temas possíveis do ano passado, tem esse vídeo aqui, ao qual eu falei sobre 12 temas possíveis, seguindo também os mesmos eixos temáticos. Então eu acho que também é uma boa forma de talvez você poder estudar esses temas também, para você poder ter uma boa gama de como que tem esse entendimento que nem eu falei para você, sobre temas que caem no estilo do Enem. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!